Segunda-feira, capítulo novo do livro Lar Adventista, chegamos ao capítulo 57. Esse capítulo tem como tema atitude em relação a um companheiro descrente. São instruções a crentes, pessoas que creem em Deus e que buscam conselho. E a primeira instrução que nós veremos, iniciando nesta segunda-feira a leitura, vamos continuar ainda durante esta semana a leitura desse capítulo. Deve uma esposa cristã abandonar o marido descrente? Claro que nós sabemos que a única razão que permite um novo matrimônio é o adultério. Mas veja o que diz a escritora do livro Lar Adventista, publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Tenho recebido cartas de mães referindo suas provações no lar e pedindo meu conselho. Mães que passam por provações no lar. Que tipo de provações são essas? Um destes casos servirá para ilustrar muitos outros. Veja que vários conselhos são orientações, busca de conselhos sobre um mesmo assunto. O marido e pai não é crente, não crê em Deus, não quer saber da palavra de Deus. E tudo se torna difícil para a esposa na educação dos filhos. Veja, é um marido que não crê em Deus. Esse casal, a mulher crê, é cristã, e eles têm filhos. E olha o que acontece. O marido é um homem profano, vulgar e abusivo em sua linguagem com a esposa e ensina os filhos a desacatar-lhe a autoridade. Eis aqui o problema. O marido ele pode não agredir fisicamente a esposa, ele a agride verbalmente. Além de ser vulgar, fala palavras de baixo nível. Ele é profano, então ele não adora Deus, zomba das coisas de Deus. E o mais grave, ensina os seus filhos a não respeitarem a mãe, a desobedecerem a mãe, a não deixarem que a autoridade da mãe seja uma forte influência sobre eles. Quando ela está procurando orar com eles, com os filhos, o marido entra e faz todo o barulho que pode, amaldiçoando a Deus e lançando injúrias sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Um homem desse, conviver com um homem desse não deve ser nada fácil, né? Porque imagine a mãe ali reunir os seus filhos, fazendo um culto em casa com eles, lendo a Bíblia, contando histórias da Bíblia para incutir na mente da criança quão importante é amar e servir a Deus e obedecer a Deus, orando com eles. E nós devemos fazer esse tipo de coisa, orar pelos filhos, ensinar a palavra de Deus para os filhos. E aí o marido entra nesse ambiente, nesse recinto, e começa a falar alto, fazer barulho, começa a zombar, falando mal de Deus, da palavra de Deus. Ela está tão desencorajada, a mãe, que a vida lhe é um fardo. É difícil conviver numa situação dessas. E aí vem as perguntas. Que bem pode ela fazer? O que ela pode fazer? Que benefícios podem advir a seus filhos permanecendo ela no lar? Está aqui duas perguntas importantes, né? O que a mãe pode fazer em relação a esse homem, em relação ao seu marido? E que benefícios os seus filhos terão com ela estando ali no lar, tendo que enfrentar essa situação?
ela tem sentido um fervente desejo de fazer alguma coisa na vinha do Senhor. Ela deseja trabalhar para Deus, servir a Deus. E pensa que deve ser melhor deixar a família do que permanecer no lar. Para poder servir a Deus, ela pensa em abandonar a família. Dado o motivo pelo qual ela quer abandonar a família, né? O marido e pai está constantemente ensinando os filhos a desrespeitá-la e desobedecer-lhe. Que luta difícil, imagina. Pensa um filho adolescente sofrendo nessa questão aí. E aí ele vê o pai e a mãe não reage ao pai, se submete ao pai. Ele então pensa, se ela se submete ao pai, meu pai diz que eu tenho que mandar nela, eu vou mandar nela. Olha que dificuldade para essa mulher. Que lutas para essa mulher. Eu quero que você leia da Bíblia Sagrada um texto que não é bem isso aqui, mas é um homem que tomou decisões para destruir as famílias de quem estava disposto a servir a Deus. Livro de Êxodo, capítulo 1, o último verso, diz quem é esse homem e o que ele mandou fazer. Êxodo capítulo 1, verso 22 e Êxodo capítulo 2, versos 1 até o verso 10. Você verá ali o que esse homem mandou fazer e o que a mãe de um bebê, uma criança pequena e indefesa, decidiu fazer. Êxodo conta a história do faraó do Egito e do povo de Deus estando no Egito após a morte de José. Ou seja, o faraó do Egito não conheceu José, muito menos o Deus de José. Então, ele toma uma decisão, visto que haviam comentários de que alguém do povo hebreu, e não somente isso, o povo estava ficando muito grande, maior do que os próprios egípcios, morando dentro do território egípcio, no Egito. Então, ele toma uma decisão. Manda as parteiras egípcias fazer com que os filhos dos egípcios morressem no parto. Elas, temendo por isso, não acatam a sua ordem e acabam, entre aspas, mentindo para o faraó, dizendo, olha, quando a gente chega, as mulheres hebreias já tiveram seus filhos. Então ele toma uma atitude cruel. Verso 22 de Êxodo, capítulo 1, diz assim, então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo, no rio Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Qual foi a atitude do faraó? Mandou matar todas as crianças, meninos, que nascessem do povo hebreu. E aí, uma mulher hebreia, grávida, temendo pela vida de seu filho, toma uma decisão. Esconde, protege o seu filho. E o coloca num cesto quando não tinha mais como escondê-lo, feito de vime, e o deixa no rio Nilo, onde o faraó mandou matar. Ela coloca o filho para boiar no rio Nilo. Sua irmã, a filha também desta mulher, acompanha o pequeno bebê. E ele é encontrado pela filha do faraó, que deu a ordem para matar
todos os bebês. Essa mulher, chamada Joquebede, a mãe desse menino, que recebeu o nome de Moisés, fez todo possível, tudo que estava à sua disposição para que seu filho permanecesse vivo. Resultado? Ele se tornou um instrumento nas mãos de Deus, salvando o seu povo da escravidão egípcia. Eis aqui o conselho para as mães que enfrentam esse abuso de um pai, marido descrente. Diz assim: em tais casos, meu conselho seria: mães, sejam quais forem as provas a que fordes chamadas a enfrentar através de pobreza, de feridas de alma, de atitude dura e tirânica do marido e pai, não abandoneis os filhos. Cuidem dos filhos, protejam os filhos, orem pelos seus filhos, não os deixem nas mãos de Satanás. Não os deixeis sob a influência de um pai ímpio. Eis o conselho. Sejam quais sejam as provas, sejam quais forem as provas, melhor dizer assim, né? Não abandonem seus filhos. Vossa obra é contrafazer a obra do Pai, o qual está evidentemente sob o controle de Satanás. Esteja sob o controle de Deus. Proteja seu filho. Cante então com sua família, ainda que seja difícil, mas cante do Novenário Adventista o hino Quero servir a Jesus. Quero servir a Jesus, com as minhas mãos ajudar, com a minha voz louvar. Enquanto eu existir neste mundo, quero ser instrumento do meu Criador, com minhas mãos, minha voz, meus pés e também com meu coração. Sempre posso servir ao meu Jesus. Estude a Bíblia, leia a Bíblia e cante ao nosso Deus, porque Ele é mais poderoso do que Satanás. Ele dará a vitória. Seus filhos poderão se tornar uma bênção e não se perderão. Vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado por termos Tua palavra, por termos hinos lindos para poder cantar louvores a Ti e pelos conselhos deste livro, Lar Adventista. Ajuda, Senhor, essas famílias em que o casal, um é cristão e o outro não, e o cristão tem que enfrentar dia após dia a zombaria, a insensatez, a tirania do que não é crente, daquele que não crente. Te suplico, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, para que dê forças na educação dos filhos e até no convívio conjugal. Veja que Ellen White, a autora deste livro, Lar Adventista, ela não menciona que a pessoa deve conviver com o marido deste jeito, mas que não deve abandonar seus filhos. Claro que se abandonar o marido por um motivo que não seja o adultério, ela não está em condições de ter um novo casamento. Mas ela está em condições, tanto abandonando quanto não abandonando o marido. E nós vimos ontem na leitura, encerrando o capítulo 56, conselhos sobre como deve agir. Mas uma coisa é certa, Pai. Tu és mais poderoso do que teu arqui-inimigo. Portanto, uma oração
pode afastar os demônios do lar. Uma alma sincera, uma pessoa sincera, buscando tua orientação, teu conselho, tem mais força do que teu arqui-inimigo. Porque teus anjos ouvem as tuas ordens e acampam-se ao redor daqueles que te temem e livra estas pessoas. Te suplico por pessoas que estão sofrendo essa angústia. Ajuda-as em nome de Jesus. Amém. Continue acompanhando a leitura do livro Lar Adventista, se inscreva no canal, compartilhe, sejamos a força da nação.